Pais e irmãos, na primeira parte desse vídeo, nós deixamos bem claro que dizer que a ceia praticada pelos protestantes é a ceia de Mitra é um absurdo que não encontra apoio nem nas escrituras e nem na história. E ser protestante é todo aquele que protesta. Então eu estou protestando contra essas heresias que estão fazendo a respeito da palavra do nosso mestre. Não só no sistema religioso antigo, como um sistema que saiu de dentro do sistema e agora está na internet, distorcendo a palavra de Deus da mesma forma, julgando o servo alheio da mesma forma, impondo parâmetro à salvação do mesmo jeito. E nós vimos que realmente o Senhor mandou praticar, porque fazer memória, ninguém faz uma estrada em memória de quem está vivo. Ninguém faz, até os católicos não fazem uma missa em memória de quem está vivo. Então quando se faz em memória, é apontando para um período que passou, em memória, lembrar. E eles estão pegando um versículo aqui para dizer que o Salvador falou que era para não mais fazer. Observe. Digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino dos céus. Está vendo? O Salvador mandou não fazer, mas será que foi isso mesmo? Ele falou para não beber mais o suco da vide. O que é suco da vide? Fruto da vide. É o suco de uva e o vinho. Então agora os apóstolos não podiam mais tomar suco de uva nem vinho, mas nós vemos lá na frente eles fazendo isso. Então temos que entender o conceito que o Salvador quis nos dizer. O que ele está simplesmente nos dizendo é que eles só comerão novamente na presença dele lá no reino dos céus, porque aqui na terra é impossível, porque estão nas vésperas da sua crucificação. Então, para quem quer entender, ele vai ver mais na frente os apóstolos praticando e vai entender que não era bem aquilo que parece ser. Porque a palavra de Deus, amado, ela se entende dessa forma. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então é assim que você vai entender a palavra do Senhor. Se você for humilde e buscar, reconhecer que nós precisamos aprender, eu aprendo a cada dia com os meus irmãos, você vai se enquadrar na palavra que o Senhor, na oração que o próprio Salvador fez ao seu Pai. Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos meus pequeninos. E eu perguntava para Deus por que a palavra dele não era falada mais claramente. E ele mesmo responde. E disse-lhes, a vós vos é dado saber do mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Até parece que o Salvador é mau, mas não é. É que tem pessoas, amado, que ele vai estudar a palavra de Deus, eles não estão buscando a verdade, eles querem impor a sua verdade. Eles não pegam a pessoa que está fazendo algo, por exemplo, vamos dizer que alguém está se prostituindo, com o intuito de ajudar, mas sim de apedrejar, é o fariseu mesmo. Eles não vão perguntar se o irmão precisa de alguma coisa, mas acusam, estão julgando o servo alheio. Então para esses, não vai ser revelada a mesma palavra, de forma nenhuma. Mas quando você abre o seu coração para a palavra, ela começa a se revelar. Vamos falar sobre a ceia, amados. A ceia não era bem isso que nós temos visto hoje nas igrejas protestantes. E para nós entendermos isso, temos que entender a atmosfera que havia na igreja de Coríntio. Lembre-se que Coríntio é uma cidade grega. A Diana, a deusa grega, lá dos Efésios, Apolo, Dionísios, o próprio Mitra. Então, existia muitos deuses. E nesses templos, tinha banquete, tinha ceia. Porque a palavra ceia, amado, é a última refeição do dia. Isso é o que significa ceia. Não tem nada de místico nisso. Então, esses irmãos que tinham esse costume lá nos seus templos, eles estavam trazendo esses costumes quando se reunia com os irmãos. E o apóstolo escreveu condenando. Tanto é que a gente vê algumas passagens falando para as pessoas se despojar, largar a glutonaria, o apetite desordenado. Porque é isso que acontecia nesses tempos. Então as pessoas, como estavam no processo de conversão,
eles ainda tinham esses costumes. Vamos ler alguns versículos aqui, depois eu quero, por favor, que você leia o texto inteiro com calma para você entender melhor. Mas vede que essa liberdade não vos seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te via a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui dá para você observar qual o combate que era travado pelo apóstolo Paulo para ensinar para as pessoas que aqueles rudimentos que eles praticavam lá nos seus tempos, aquilo tinha ficado para trás e agora estava em novidade de vida. Se você pegar a leitura oficial que é lido todo o culto de ceia nas igrejas protestantes, começar do 17, eles começam do 23, mas começa do 17, você vai ver que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Ouço que quando vos ajuntais não é para melhor, senão para o pior. Então, havia o ajuntamento sim, havia uma ceia sim, mas não nos moldes que eles faziam. E era diferente do que é feito hoje. Mas tinha dois objetivos, tinha dois pilares essa reunião. Primeiro, trazer em memória a morte do Salvador, que foi para isso que ele mandou. Segundo, unir os irmãos no repartir do pão, ali na comunhão. Vamos ler alguns versículos nessas passagens para que nós possamos entender. De sorte, quando vos ajuntares no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então aqui, os adeptos, os que não enxergaram ainda a palavra, vão dizer, olha irmão, não é para comer a ceia do Senhor. Então não era um banquete. Até parece uma contradição. Veja. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. E agora, é para comer ou não é para comer? Amados, temos que entender, nós já entendemos a atmosfera que havia ali nesse lugar, qual combate que era combatido, e agora temos que entender o que o apóstolo Paulo estava falando para eles. Quando vos ajuntais, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, gente, não é simplesmente para comer a ceia do Senhor. Aí tem um sentido, irmão, tem uma comunhão, não é para isso que vocês estão fazendo. Não é para isso. Eu estava fazendo esse vídeo uma semana atrás, e quando eu li esse versículo que eu vou ler agora para vocês, eu parei. Eu parei porque eu pensei, eu falo sobre que é um banquete, e eu li esse versículo, observe. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para a condenação. Mas espera aí, se é um banquete, se eu tiver fome, eu como em casa para não me ajuntar para a condenação? Eu parei, fui meditar, buscar, e simplesmente ele está dizendo isso. Olha, gente, se vocês pensam que aqui é boca livre, se a intenção de vocês é só para encher a pança, só para encher a barriga, come em casa, porque aqui tem um sentido, aqui tem um objetivo, não é simplesmente para encher a barriga, simplesmente para comer, que não é boca livre. E no texto vai deixar claro que realmente ele estava falando isso. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei por isto? Não vos louvo. Observe o contexto, o que estava acontecendo ali. Os irmãos que tinham um poder aquisitivo maior, trazia comida, não esperava um pelos outros, um comia e até embriagava-se, você pode ver no texto, e outros tinham fome. Aí o apóstolo Paulo fala, porventura não tem casa para comer? Olha, se você é mesquinho, não entendeu ainda o sentido dessa reunião, come em casa. Ou você despreza a igreja de Deus envergonhando aqueles que não têm nada. Mas se fosse um pãozinho, amado, eu acredito que toda a família poderia partir um pão e dar para os seus parentes ali. E ainda, se fosse nos moldes de hoje, ele não estava mandando ninguém repartir, porque quem reparte é o líder, quem reparte é o presbítero. Então, aí deixa claro que não é isso que nós vemos hoje. Então, a mensagem é essa.
Se você não quer repartir o pão, se você não quer esperar pelo irmão, você quer encher a barriga e envergonhar quem não tem nada, coma em casa, seu desordenado. Simplesmente é isso que ele está falando. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: e tendo partido, dando graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, memória é algo que se faz. Então, até então, o apóstolo Paulo está falando sobre o banquete. Mas agora ele entra na conotação espiritual, sobre aquele pão, aquele corpo que simboliza o banquete. Temos que entender o que é pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor não está mandando a gente pedir só pão. Pão é alimento. Então, quando falo partir do pão, partir daquele banquete, não está se referindo ao partir do pão que você vê nas igrejas protestantes, não é isso. Mas, agora, fazer memória dele, aquele banquete, aquela comunhão, para que você entenda que é o corpo de Cristo que é partido por todos. E que corpo é esse que se faz em memória? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então agora, nós já vimos qual é o verdadeiro pão que é partido. O pão que simbolizava aquela reunião entre os irmãos, aquele partir do pão, aquela confraternização. Então o verdadeiro pão é Cristo, que é dado pela salvação do mundo. Então quando fala mais adiante que nas reuniões, quando se fala que aquele que não comer do corpo e do sangue de Cristo não tem parte com ele, amados, não está se referindo à cerimônia de ceia, está se referindo ao partir do verdadeiro pão, que é dado para a salvação de todo mundo. E o verdadeiro pão é a palavra de Deus. Quem é que edifica você espiritualmente? Então, amado, é o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala essa passagem, que quem não comer não tem parte comigo, de forma nenhuma ele está distribuindo pão, ele está fazendo um sermão. Então a mensagem é simplesmente essa: olha, se vocês não aceitar o sacrifício do meu corpo e do meu sangue, e andar de acordo com os meus ensinamentos, com a minha palavra, vocês não terão parte comigo. Simplesmente esta é a mensagem. Vamos ler mais um pouquinho para que nós possamos entender. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, amados, nós anunciamos a morte do Senhor só quando tem uma ceia, até que ele venha, ou nós anunciamos ao Senhor quando nós partimos o pão da palavra? Nós anunciamos ao Senhor cada dia. Os apóstolos anunciavam a morte do Senhor cada dia. Então vemos que realmente ele não está falando, quando ele fala sobre examinar para comer do pão, ele não está se referindo ao pãozinho que se dá na ceia. Está se referindo ao que simbolizava aquela confraternização, aquela reunião, aquela comunhão entre os irmãos. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se você parar para analisar, você vai ver que há um sentido diferente aí. Então, irmão, não, mas é como eles ensinam. Então, quer dizer, se mesmo se eu estiver andando erroneamente, se eu não comer o pãozinho e o cálice lá no dia, então eu não morro. Há muitos doentes nos que dormem porque come o pão. Então eu não vou comer. Eu quero falar para você, meu irmão. Se você não sabe discernir o corpo de Cristo, o verdadeiro pão, partilhando no seu dia a dia com aqueles que necessitam, anunciando a morte dele até que ele venha, se você não comer, você não tem vida. E se você comer, você já está morto, porque você não sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo.
Então o corpo que você tem que discernir, meu irmão, é o que simboliza aquela reunião, que não era esse pãozinho. Não é um pãozinho que você prepara. Essa semana eu tenho que me preparar porque é a ceia do Senhor. Não é isso, amado. Não tem nada de místico nisso. Isso tinha apenas o propósito de reunir os irmãos e trazer à memória a morte do Salvador. Mas nós anunciamos não só naquele dia, mas sim em qualquer dia. Então devemos fazer sim. Seria o ideal que se fosse feito nos moldes da palavra de Deus. Agora, nós não podemos dizer que aquele que não participar dessa cerimônia, desse banquete, não tem parte com Cristo. Porque não foi isso que ele falou em lugar nenhum. E muito menos pode-se dizer que isso é ceia de mitra. Isso é um absurdo. Mas para aqueles que falam ainda, não, irmão, mas era um banquete. Nós já vimos que não era um banquete. Agora, observe o que fala essa passagem. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes nos cenáculos onde estavam juntos. Observe, ceia é a última refeição do dia. E aqui eles participaram do partir do pão, que é um banquete, que era a ceia, a confraternização dos irmãos, e prolongaram isso até a meia-noite. Então, amado, definitivamente não era um pãozinho. Então que possamos, se façamos, os irmãos que se reúnem com um grupo, separa um dia, se possível, se reúne os irmãos nesse objetivo, faz um banquete, convida os irmãos, ora e cante, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória dele, não é para nós mesmos. Agora, o absurdo é falar que quem não comer daquele pãozinho não vai ter parte com Cristo, ou quem comer indignamente aquele pãozinho vai morrer. Quando na verdade, se você, aquele que não sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo, do verdadeiro pão que desceu do céu, esse já está morto, porque o Senhor lhe falou tal coisa. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, esta palavra que nós estudamos é Espírito e vida, amados, que possamos colocar em prática verdadeiramente aquilo que Ele tem nos ensinado. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.